O século XX conheceu, no entanto, uma captação do termo mística que acabou por designar talvez a mais profunda perversão espiritual que a história conheceu, tendo dado origem a cruéis e devastadores efeitos sobre uma civilização que se orgulhava de seus incontestáveis êxitos em todos os campos. Referimos-nos à captação da mística pela política. É justamente a ameaça permanente do retorno desse fenômeno teratológico na vida da civilização que justifica um estudo histórico-teórico sobre as formas legítimas da experiência mística na tradição ocidental, como o que aqui apresentamos em grandes linhas. Em que sentido a captação pela política representa a mais grave perversão da mística? A primeira resposta pode ser dada pela simples consideração da natureza das duas experiências. A mística e a política, do ponto de vista, respectivamente, do sujeito e do objeto, do ponto de vista do sujeito, a experiência mística tem um lugar num plano transracional, ou seja, onde cessa o discurso da razão. Inteligência e amor convergem na fina ponta do espírito, o apex mentis, numa experiência inefável do absoluto que arrasta consigo toda a energia pulsional da alma. Vale dizer que, da parte do sujeito, a experiência mística é absolutamente singular, e, como tal, não pode ser partilhada. Já o sujeito da experiência política é, por definição, um indivíduo partilhando a vida de uma comunidade constituída pelo consenso racional em torno de leis livremente aceitas e submetendo-se à equânime distribuição de direitos e deveres. Vê-se, portanto, que a experiência mística e a experiência política desenrolam-se em patamares distintos do espírito e supõem usos da razão inconfundíveis por natureza. Na primeira, a razão transcendendo-se a si mesma e voltada toda para a intenção do absoluto. Na segunda, a razão empenhada numa tarefa dialogal, tendo em vista um consenso racional entre os indivíduos e guiada pela intenção da melhor constituição, segundo Aristóteles, para a comunidade. Assim sendo, podemos concluir que a experiência mística, já agora considerada do ponto de vista do objeto, move-se na esfera de uma transcendência real, movimento que implica, no primeiro momento, a posição entre parênteses do mundo. A experiência política, ao invés, desenrola-se na relatividade do mundo histórico e das suas contingências e em nenhum momento deve transpor as fronteiras da imanência para absolutizar seus objetivos e suas práticas. Situando-nos no ponto de vista formal das categorias antropológicas, podemos dizer que a experiência mística desenrola-se no espaço conceitual da categoria da transcendência, ao passo que a experiência política tem sua estrutura conceitual no âmbito da categoria da intersubjetividade. Ver sobre isso, ver sobre essas categorias em Henrique de Lima Vaz, na Antropologia Filosófica 2. A experiência mística e a experiência política configuram os dois polos ordenadores do complexo e extraordinariamente rico universo da experiência humana, traduzindo as duas formas mais altas de autorrealização do indivíduo na sua abertura para o absoluto e para o outro. A ordem desse universo repousa sobre uma identidade fundamental, a identidade reflexiva do eu, capaz de diferenciar-se na multiplicidade de suas experiências, de suas expressões, e assegurando sua unidade na referência às duas formas mais altas dessa experiência, a relação com o absoluto na mística e a relação com o outro na política. A mais grave, portanto, e a mais devastadora perturbação da ordem natural do nosso espírito tem lugar quando a política, numa iniciativa de suprema violência espiritual, arrasta para o campo da relatividade histórica a intenção do absoluto própria da experiência mística e da experiência religiosa em geral. Trata-se de uma desordem que revelou inequivocamente sua face após a descoberta grega da racionalidade política. Ela passou a assinalar o lado sombrio dos séculos cristãos após a aliança entre cristianismo e ideologia imperial a partir do século IV. Aí, no entanto, estava preservado o espaço para o florescimento da experiência mística autenticamente cristã, que conheceu na Idade Média até o século XVII, sua Idade de Ouro. Mais profunda e realmente mortal foi a desordem nos espíritos implantada pelas religiões seculares da modernidade, que atingiu seu paroxismo no trágico século XX. A mística passou então a estar inteiramente a serviço da política e a própria prática cristã foi tentada por formas de politização do religioso, que revela uma desordem espiritual muito mais grave do que a sacralização medieval do poder político. Esse é um trecho dessa aula na experiência mística e filosofia na tradição ocidental, a sua introdução do Henrique de Lima Vaz, Henrique Cláudio de Lima Vaz. Isso aí, hasta la vista e até a próxima.